Fala galera, boa tarde. Estamos aqui em mais uma live da Digital House, a parceria da Digital House com o Facebook Developer Circle. E antes da gente começar a falar sobre o tema de hoje, é legal a gente destacar que existem vários grupos do Facebook Developer Circle com as cidades e tal. Então se você não está em nenhum deles, legal dar uma olhada. Entra aí, troca uma ideia com todo mundo que tem interesse pelos mesmos assuntos e tópicos, enfim, que vocês têm. Estamos eu, José Borbola, Marcos Silva, a gente é do time aqui dos cursos de dados da Digital House e a gente vai falar um pouco sobre Machine Learning. Então eu vou passar aqui a bola para o Marcos, a gente vai trocando aqui, a gente vai fazer uma introdução, manda mensagem, dúvida, pergunta, enfim, manda nudes, estou brincando, e vamos trocar uma ideia, tá? Obrigado aí pela audiência de agora, ou se você vê esse vídeo depois, de madrugada e tal. Tamo junto, qualquer dúvida manda mensagem pra gente e bora lá começar a trocar essa ideia e falar sobre um assunto que é o assunto quente do momento. Posso falar agora já? Manda bala. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Marcos Silva, eu sou um dos professores do curso de Data Science aqui da Digital House e me convidaram para falar uma meia horinha sobre essas buzzwords aí de inteligência artificial, machine learning e data science de um modo geral. Legal, vamos fazer um histórico rápido para saber de onde veio isso, para que serve e onde a gente está. E depois disso a gente começa a falar das tendências e dos próximos passos aí. Bom, antes de mais nada, o que é esse aprendizado de máquina, né? O que é esse grande grupo de coisas que a gente está classificando como machine learning? É basicamente um subgrupo dentro do grande grupo de inteligência artificial. Mas aí você fala, porra, legal, é um subgrupo dentro de inteligência artificial, mas o que é inteligência artificial agora? Aí talvez fique um pouco mais difícil de definir. A classe de inteligência artificial é super abrangente, tem muita gente falando há bastante tempo. Há bastante tempo, digo 2000 anos atrás, acho que o primeiro a falar disso foi o Aristóteles, o professor do Alexandre o Grande. E ele falava que o aprendizado conseguiria ser, na época, com a ideia dos escravos, né, ele queria basicamente substituir o trabalho escravo por alguma coisa com autônomo, um negócio bem maluco, e ele começou a falar pela primeira vez nessa ideia de uma máquina, de um autônomo reproduzindo a inteligência humana. E aí, 2000 anos depois, lá na década de 40, isso culminou na origem dos primeiros computadores, que era basicamente, não vou entrar na parte de computação especificamente, na parte técnica, mas era basicamente você fazer contas com símbolos. E aí na década de 40 começou, aí o computador nasceu, né, os primeiros computadores. Muitas pessoas falaram de inteligência artificial antes disso, em diferentes classes, só que o termo mesmo, do jeito que a gente conhece hoje, o termo moderno, veio de uma conferência em 1956, quando uma pessoa, não esqueci exatamente o nome, mas num college americano, fez uma conferência e cunhou esse termo pela primeira vez do jeito mais moderno que a gente conhece. E de 56 para cá, você vê que é uma coisa razoavelmente antiga, né? Vamos depois entender o porquê que teve o boom recente, mas de 56 para cá, a intensidade de pesquisa em inteligência artificial sofreu já vários altos e baixos. Lá em 56, os pesquisadores da época, que foram os pais da inteligência artificial moderna, falavam que eles conseguiriam reproduzir, o cérebro humano conseguiriam reproduzir a inteligência humana em pouquíssimo tempo, em, sei lá, uma geração, não sei quantos anos, uma geração, mas sei lá, 20 anos, 30 anos. Obviamente estavam errados, né? Até hoje a gente não consegue. Subestimaram a complexidade do nosso cérebro, mas essa foi a ideia original, e de lá para cá teve vários altos e baixos. Teve o governo britânico botando um monte de dinheiro em inteligência artificial na década de 60 e desanimando na década de 70. O governo japonês botando uma enxurrada de dinheiro em inteligência artificial na década de 80, e não só o governo, mas ele incentivando as empresas que eram muito próximas do Estado, botarem dinheiro também, e depois, alguns poucos anos depois, a galera desanima e fala, porra, não tá dando certo, tá gastando muito dinheiro. Então ela sofreu de muitos altos e baixos, e basicamente rodou dessa forma até o comecinho dos anos 2000, quando o negócio começou a realmente ficar mais sério, começou a dar certo de verdade. Aí, quando é que dá certo, não existe uma data precisa, né? Acho que as pessoas gostam de falar entre 2011 e 2012.
Então teve vários projetos que começaram mais ou menos a dar certo, não exatamente com inteligência artificial, mas focado em resolver problemas não programáveis, né? Por exemplo, em 97, quando o Deep Blue da Microsoft, da IBM, ganhou do Kasparov, do maior enxadrista de todos os tempos, mas ali não era exatamente uma inteligência artificial do jeito que a gente faz aqui no curso. Ali era mais força bruta mesmo. Então eles tentavam todas as possibilidades, o poder computacional era super poderoso, não tanto quanto tem hoje, mas eles ganharam, funcionou, mas na força bruta. Em 2011, agora outro mecanismo da IBM, agora o Watson, ganhou um software realmente de inteligência artificial num programa de perguntas e respostas. Num programa completamente aberto, como que chamava? Jeopardy? Jeopardy. Era um show do milhão lá, bem famoso no exterior. Então eles convidaram dois grandes vencedores históricos lá do programa, os dois melhores caras nesse tipo de programa de perguntas e respostas, para competir contra o Watson. E acho que foi em 2011, é razoavelmente novo. E aí já não dá mais para fazer por força bruta, né? Você tem que ensinar a máquina a entender um contexto, a entender uma pergunta, e depois de entender uma pergunta, formular uma resposta. É muito mais complexo. E ele ganhou de lavada. Assim, o Kasparov perdeu, mas foi meio que um empate ali, o negócio foi mais equilibrado. Em 2011 já não, 2011 foi uma surra completa, não teve graça. E isso foi intensificando com o passar dos anos. A gente achava que a inteligência artificial seria muito boa para esses problemas mais abertos, né? Que você tem os dados são disponíveis, ele precisa fazer um cálculo complexo e matar a charada. Mas hoje você tem inteligências artificiais lutando é demais, né? Mas competindo com o ser humano em problemas de informação fechada. Por exemplo, quem imaginaria que o ser humano não ia ganhar de uma máquina num jogo de informação fechada como o poker? Que você tem que blefar, que você tem que tentar, por exemplo, enganar seu oponente, porque a informação não está aberta. Xadrez, tudo bem, então todas as peças estão lá, você calcula as melhores possibilidades, mas o poker não. E a Universidade de Toronto, acho que 1 ou 2 anos atrás, um negócio bem recente, já criou um programa que lutou contra 5 profissionais do poker e ganhou com uma larga vantagem. Tem aquela história do Go também, aquele jogo. O AlphaGo acho que é o caso mais emblemático. Tem um documentário na Netflix, super legal, mas o problema do Go é o seguinte, é um jogo super simples, né? Eu não sei qual é a origem, mas né? Bastante popular na China, no Oriente. Na Ásia ali. Isso. Aquele jogo, ele tem tantas possibilidades, tem tantas variantes possíveis de colocar peças ali, que falam que o número de possibilidades é maior do que o número de átomos no universo. Então, se você fosse tentar resolver esse problema com força bruta, tentar todas as possibilidades, como a IBM fez lá em 97, você precisar de um computador maior que não faria sentido, não dá. E o que eles fizeram foi basicamente treinar um algoritmo de machine learning, que é o foco da nossa conversa, para não tentar todas as possibilidades, mas aprender a estratégia do jogo. E aí o que eles fazem não é programar efetivamente uma heurística, né? Ele não programa um caminho que o cara deveria seguir, que o algoritmo deveria trilhar. O que ele faz é colocar as regras do jogo e deixar o computador treinando sozinho, jogando ele contra ele mesmo. Primeiro ele joga contra grandes jogadores, né? Depois que você começa a escalar esse negócio para grandes jogadores, ele começa a jogar contra ele mesmo e começa a melhorar, assim, meio que tendendo ao infinito mesmo. Sim. O que a máquina fez foi tão surpreendente naquele programa do AlphaGo. O AlphaGo era uma empresa que foi comprada pelo Google, assim como todas as grandes empresas de tecnologia estão comprando startups de inteligência artificial, e o AlphaGo saiu de uma empresa que também foi comprada nesses moldes. Mas a parte incrível do caso do AlphaGo é que, primeiro, o oponente dele, que é o maior jogador de todos os tempos, no estilo do Kasparov no xadrez, ele é tão diferente dos outros que todo mundo achou que seria impossível aquela vitória. Assim como tinham achado lá do Kasparov também. Mas as possibilidades do AlphaGo são muito maiores. O problema que eles estão resolvendo é ano-luz mais complicado do que o problema do xadrez. Sim. Simplesmente porque não são apenas combinações. Né? Isso. É uma abordagem muito mais sofisticada, muito mais complexa. E o jogo aprendeu não só a jogar em alto nível, como ele aprendeu novas estratégias que ninguém nunca tinha usado. Então, lá nas partidas, quando você assiste o documentário, quando você lê o paper do software que eles abriram, que é o AlphaGo, hoje está até open source, você consegue reproduzir em casa.
conforme ele vai jogando, ele vai surpreendendo o oponente, o maior dos tempos do oponente Alpha Go, humano, né? Do Go, né, no Alpha, colocando inovação no jogo. Então ele não só aprendeu as melhores práticas, as melhores técnicas, como ele superou o melhor jogador de todos os tempos. Ele criou, ele inovou, ele colocou uma coisa que é intrinsecamente humana. Ele usou a criatividade, não do jeito que a gente conhece, mas ele inovou num esporte que as pessoas estão jogando há milênios, há séculos pelo menos. E isso é toda a diferença. No Machine Learning, que é um subgrupo de inteligência artificial, assim como Deep Learning é um subgrupo dentro de Machine Learning, daqui a pouco a gente fala, o que você faz não é programar especificamente uma heurística, que é uma programação clássica. O que é uma heurística? É importante falar. O que é heurística? Nesse contexto, a heurística, eu estou interpretando a heurística como um conjunto de regras, né? Tá. Você, por exemplo, quando você está jogando um jogo de mundo fechado, né? A heurística que o programador desenvolve para o jogo são os passos que você pode fazer, os passos que você pode trilhar ali. Num programa, num software, sei lá, no Word, no Excel, você desenvolve o software e você coloca as possibilidades que a pessoa, que o usuário vai poder fazer. Perfeito. Num algoritmo de machine learning, você não cria os passos que você... A priori, né? Isso. O que você fala é assim, as regras do jogo são essas, o objetivo é aquele, e aí o algoritmo, aí tem várias abordagens que a gente aprende no nosso curso, mas o algoritmo escolhe as melhores estratégias para conseguir um objetivo. O que você passa são basicamente essas regras, quais são as suas variáveis, como as variáveis respondem a um output qualquer. No caso do output de um jogo, a vitória do jogo. No caso de um carro autônomo, né, o fato dele dirigir. No caso de um algoritmo para detectar fraude, o fato de você ter acertado ou não uma boa predição. E como que se dá essa relação entre esse conjunto de regras que entra antes para o algoritmo aprender e essas decisões novas que ele toma na frente? Porque acho que isso também é uma das questões centrais de Machine Learning. Isso, né? isso. Essas são as boas práticas de Machine Learning, né? O que aí começa a ser menos científico e mais artístico, né? Você tem as regras que a comunidade usa, que a grande literatura usa, mas em Machine Learning, de um modo geral, o que a gente faz é testar. Nem sempre, quando você vai resolver o seu problema lá na sua empresa, você aplicar as mesmas regras funciona do mesmo jeito. O que o algoritmo faz, tem vários, são vários algoritmos com abordagens diferentes. Você tem abordagens bayesianas, abordagens de gradiente descendente, várias abordagens para maximizar uma métrica qualquer. Mas, de um modo geral, o que o algoritmo faz é tentar entender como essas variáveis se correlacionam, de um modo simples, e entender quais são os limiares de tomada de decisão para cada uma dessas variáveis. Por exemplo, num desafio clássico de Machine Learning, que a gente passa no curso, e que a maioria dos cursos passam, é você tentar predizer quem são os sobreviventes do Titanic, por exemplo. Tem vários outros, mas esse é um problema bastante clássico. Você alimenta o algoritmo com variáveis dos passageiros. Qual é a idade dele, qual é a classe, né, o valor do ticket que ele comprou. A cidade que ele embarcou. Várias variáveis. O que o algoritmo tenta fazer é entender, tá legal, esse novo indivíduo, essa pessoa aqui, essa observação na sua amostra, ela sobreviveu ou não sobreviveu? Ele vai entender de forma estatística como essas variáveis se correlacionam, entregar para você o output desse modelo, passado depois de processar o algoritmo, é a probabilidade desse sujeito ter sobrevivido, dado as suas características. O que nós, cientistas de dados e os engenheiros de machine learning, temos que fazer é pegar e construir as melhores features, as melhores colunas do nosso dataset para que o algoritmo consiga predizer melhor. E assim, eu quero ser um programador, eu sou um programador e quero usar esse tipo de recurso. O que você recomenda? Qual que é a aplicação prática disso? Legal. Tem duas perguntas gigantes aí. O cientista de dados, que basicamente trabalha com machine learning e outras profissões que trabalham com machine learning, ele é um profissional que... Deixa eu pegar uma palavra mais bonita para definir. As pessoas falam que ele é multidisciplinar, né? Você tem muitas características diferentes no mesmo profissional, mas basicamente você precisa ter domínio de programação, não um super domínio, porque programação não é fim nessa carreira. Ela é o meio para conseguir um objetivo. Então, a gente não consegue fazer machine learning, inteligência artificial sem programar. Mas o fim não é escrever um super software, super otimizado, com a melhor linguagem de programação possível. Tanto que a gente usa Python. Geralmente.
Mas a ideia é de que você precisa reunir esses três grandes grupos de habilidades, né? A habilidade de programação, a habilidade matemática e estatística, que talvez seja a mais importante, é o core da área, e a terceira habilidade, que eu acho que é a segunda mais importante, mas alguns colocam como a primeira mais importante, que é a habilidade de negócio. Sim. A gente aprende um monte de técnica, aprende um monte de coisas sofisticadas da matemática, consegue rodar um algoritmo de inteligência artificial, mas a parte difícil mesmo é você pegar esse monte de técnica, ter um problema do outro lado e conseguir ligar as técnicas a esse problema. É aquela história do martelo, né? Para quem tem um martelo na mão, tudo na frente parece prego. Exato. Você vai ter um monte de ferramenta desse lado, você vai ter furadeira, martelo, lixa, saber qual ferramenta você vai usar para resolver um problema comercial, eu acho que é a parte mais não sei se é mais complicada, mas com certeza é mais importante para o mundo dos negócios. Isso demanda um conhecimento profundo, né? Não só de negócios especificamente. Tem duas terminologias que se usam muito nessa área, que é Business Strategy e Domain Knowledge, que é o conhecimento que você tem sobre a sua área de atuação. Então você pode trabalhar, por exemplo, sei lá, com medicina. Então não é um negócio propriamente dito, mas se você tiver profundos conhecimentos sobre uma determinada área de atuação, é isso que vai te ajudar a escolher dentro de todo esse conjunto gigante de ferramentas, qual que vai ser a melhor ferramenta, né? O modelo matemático que você vai construir, ele precisa estar diretamente conectado com o tipo, com a natureza do problema que você precisa resolver. Então acho que esse é também um ponto muito importante, antes da gente entrar nos meandros mais técnicos e matemáticos, enfim, dessa questão. Como que você explica essas diferentes categorias que existem em Machine Learning, assim, os tipos de algoritmos diferentes, para que a gente pode aplicar cada um deles? Isso também está mudando muito rápido com o tempo, né? Quando a gente começa a aprender ciência de dados de modo geral e depois os algoritmos de Machine Learning, eles dividem em dois grandes grupos clássicos, né? Os algoritmos supervisionados e os algoritmos não supervisionados. Os supervisionados é aquele que você tem que passar uma pista para ele, uma dica para ele do que ele tem que achar. Então, por exemplo, no caso de Titanic, você fala assim, olha, essa galera tem essas características, eles nasceram em tal lugar, tal idade, um masculino, feminino, enfim, e um sobreviveu, outro não sobreviveu. Então você está dando uma pista, você está dando um treinamento para ele com dados supervisionados. Você fala, ó, esses sobreviveram, esses não sobreviveram, e ele vai predizer, dado esses dados de treinamento, quem sobreviveria, dado uma pessoa que não participou do treinamento. Esse é o problema clássico do supervisionado. Tem outro grande grupo de algoritmos que são os não supervisionados. E aí eles são talvez até mais complicados matematicamente. Mas, por exemplo, eu quero fazer uma clusterização. Ou eu quero pegar várias variáveis e transformar em poucas variáveis. Como é que eu combino essas variáveis? Outro problema clássico no supervisionado é um sistema de recomendação. Todo mundo aqui é impactado todos os dias por isso. Você não tem exatamente um dado de treinamento, né? Aí começa a ter nuances que os algoritmos começam a se confundir. Mas, de um modo geral, os algoritmos de machine learning são divididos nessas duas grandes classes. Tem outras classes de reinforcement learning que combinam algumas características, mas de um modo geral são essas duas. Tá, você poderia dar um exemplo específico de um problema que a gente resolveria supervisionado, um problema de negócio, por exemplo? Claro, tem a maioria. A maioria dos problemas de uma empresa são problemas com dados supervisionados. Por exemplo, você quer tentar entender se o score de crédito de um cliente, ou você quer tentar entender se uma pessoa vai dar churn ou não numa empresa, se seu cliente está prestes a sair ou não. Ou fraude num cartão de crédito. Fraude num cartão. Todos esses problemas mais clássicos que você tem dado para treinamento, que você tem um label, né, você tem um target para treinar, são problemas que caem no grupinho dos supervisionados. Geralmente nas empresas, pelo menos nas últimas empresas que eu trabalhei com isso, quase sempre você vai trabalhar com problemas supervisionados. Você tem o passado da empresa, você pega o passado da empresa, usa de treinamento para tentar prever o futuro. E esse passado é a própria supervisão do treinamento. E o não supervisionado, só explorando um pouco o exemplo que você deu do sistema de recomendação, como funcionaria em linhas gerais, assim? Depende muito do algoritmo, né? Por exemplo, o sistema de recomendação da Amazon, que é sempre usado super como uma referência de um sistema de recomendação muito bom. Eu mesmo sou sempre vítima dele, que eu entro para comprar um livro na Amazon, compro 5 a mais, normal. E às vezes nem compro o primeiro que eu fui procurar, de tão bom que é. É difícil chumbar, né? É difícil cravar que é um algoritmo não supervisionado que a Amazon usa, dado a qualidade. Mas, de um modo geral,
um sistema de recomendação não supervisionado é aquele que procura padrões, que a gente chama de variáveis latentes. A gente não sabe exatamente o que significa variável, mas são variáveis que ele procura que são comuns, por exemplo, aos seus amigos. Então, os seus amigos compraram esses livros, você, ou no Facebook, né? Você vai tomar a sugestão, vai ser recomendado que compre também, porque existem variáveis latentes que falam que são boas preditoras para aquele comportamento, para aquele livro, por exemplo. Tipo aquele link, né? Pessoas que compraram tal livro também compraram esses, né? Então, isso não é exatamente um target, né? Então essa variável latente... É uma zona ali. Isso, é um negócio meio uma penumbra ali. Sim. E aí o fato de você não ter um dado explícito de treinamento é o que torna essa outra caixinha de treinamento não supervisionado. Boa. Ó, o Renato Del fez uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Vamos lá. Ele pergunta o seguinte: qual área da administração pública vocês consideram que tem maior urgência em implementar projetos de machine learning, tanto no Brasil como no mundo? Eu acho que o Brasil, especificamente o Brasil, é um caso super prolífero para a gente aplicar machine learning. O que machine learning faz nas empresas, basicamente, é aumentar a produtividade. Tá. Você tem um monte de pessoas fazendo uma atividade, você bota um algoritmo para fazer aquela atividade. Aí também tem o lado ruim, que pode gerar demissões, então depois a gente fala sobre isso. No Brasil, um país que a gente está tão urgente de aumento de produtividade, aplicar esse tipo de algoritmo para, na minha opinião, saúde, buscar fraudes na saúde ou fraudes em toda a instituição, em todo o órgão público, e você tentar prever quando as coisas vão acontecer, acho que saúde talvez seja a buzzword dentro da buzzword de machine learning no momento, né? Tem muita startup aparecendo porque faz muita diferença você tentar prever uma doença que vai acontecer dado o seu histórico. Então, acho que no Brasil eu falaria saúde. Aumentaria muito a produtividade, você economizaria muito dinheiro, muito recurso. A gente tem o maior sistema de saúde pública do mundo, num país que não é exatamente um país rico, né? A gente Sim. sabe. Então, ser eficiente com gasto num país tão grande, que coloca tanto recurso em saúde, eu acho que deveria ser o foco. É até interessante a gente pensar nisso, né? Porque em geral a gente vê muitos números de educação e saúde de fora do Brasil. Então você tem, no caso de educação, por exemplo, que existem países que investem per capita menos do que o Brasil investe e tem resultados, né, usando referências internacionais, melhores que os nossos. Então, para esse pensamento de eficiência, né, não é necessariamente uma relação linear entre o volume do investimento absoluto e a melhora necessária no serviço. Nem um pouco linear. Nada linear. Então, se você precisa de eficiência, você consegue usar esse recurso, né, machine learning, de uma forma geral, para te dar esse tipo de informação. E pode ser alguma coisa tão simples, no nosso exemplo do cartão de crédito da fraude, de você rodar ali uma regressão e ver os outliers, que só isso já te aponta uma direção do que fazer. Não precisa fazer nada muito sofisticado. Mesmo algoritmos simples conseguem trazer bons ganhos quando você tem algo tão rudimentar como as coisas que a gente vê por aqui. Acho que outra área bastante ativa para isso é a própria educação, né? Você tentar fazer um aprendizado adaptativo, falando, olha, ao invés de sugerir um tema fixo para todo mundo, um tema flat para todo mundo, fala, pô, dado o seu perfil, dado o perfil das outras pessoas que vieram antes de você, talvez valha a pena você estudar mais isso ou menos isso, porque assim você vai ter um futuro melhor, você vai aprender mais lá para frente. E quando a gente fala dado o seu perfil, né, a gente pode analisar tanto variáveis tradicionais, né, demográficas, por exemplo, quanto diversos outros elementos comportamentais que entram nessa penumbra, eu gostei do termo penumbra, que entram um pouco nessa penumbra para você definir alguns outros tipos de perfil, algum outro tipo de recorte que seja um pouco mais preciso e que de fato consiga gerar uma recomendação que seja mais relevante, que seja mais específica, de acordo, mais específica, né? Exatamente. E aí a gente pode falar de todas as áreas, basicamente todas as áreas. A gente pode falar do jurídico, tem muita aplicação de machine learning no setor jurídico, muita aplicação de machine learning no RH, uma área tradicionalmente humana, né, que você tem que falar com as pessoas, mas tentar prever turnover, tentar prever quem é o candidato ideal para aquela vaga, tentar fazer xadrez de gente. Tem muita empresa, o Google inclusive, trabalhando nisso com algoritmos de machine learning. Xadrez de gente é incrível. Gostou da palavra? É muito bom. Vamos falar um pouco também sobre, em tecnologia especificamente, então, sei lá, tem muita startup, tem muito aplicativo que usa esses tipos de recursos para
para conseguir fazer uma recomendação melhor, enfim, oferecer um serviço melhor, melhorar a eficiência, todos esses pontos de melhorias que a gente já falou aqui. Você teria algum exemplo específico no universo de tecnologia, de aplicação dessas coisas, para além dos tradicionais, né, como Amazon, Google, Facebook e tal? É difícil hoje falar quem não está tentando fazer isso, né? Você vê a demanda por esse tipo de profissional o quanto é grande, porque as empresas reconhecem que, vou usar um termo que eu não gosto, que é muito modinha, mas dados hoje é literalmente novo petróleo. As pessoas estão enxergando muito valor nos dados. Tem empresa hoje que vale muito, assim, na ordem de quase bilhão, sem ter lucro, mas porque tem muito dado. O valor que eles têm nos dados é muito grande. E as empresas começaram a perceber isso e estão procurando profissionais que são capazes de extrair dinheiro, extrair informação, pegar aquele monte de dados, né, Big Data, aquele monte de coisa complicada que a gente estuda. Um monte de coisa de buzzword que tem hoje também, né? Transformar aquilo em informação, transformar aquilo em insights, transformar aquilo, não só em modelos preditivos, que já estão ficando mais tradicionais, mas transformar aquilo em modelos que liberam prognósticos para as pessoas. Então, legal, você consegue prever que uma pessoa vai ser fraude ou não. Isso é já tradicional, isso é fácil de fazer hoje. Agora eu consigo fazer, vou além disso, né? Eu consigo falar assim, legal, esse cara é fraude, mas esses são os motivos dele ser fraude. Essas são as alavancas que eu preciso mexer, alterar, para que os próximos caras não sejam fraude. Então, machine learning e data science de um modo geral, para as novas empresas, é muito importante, muito valioso, e as empresas já enxergam, já estão desesperadas atrás disso. Muitas não sabem exatamente o que fazer, né? O concorrente começa a construir uma área de data science, começa a colocar algoritmos de machine learning, e a outra se sente, a do lado se sente meio que obrigada a fazer também, mesmo sem saber exatamente o que vão fazer. Tem um ponto legal, vou trazer a discussão um pouco daqui a pouco para um lado mais crítico, de uma certa forma, mas acho que tem um ponto que você colocou lá no começo, né? Quando você falou da origem de 60 anos atrás, ou até mais do que isso, mas alguma coisa começou a acontecer ali no final dos anos do século XX, no começo do século XXI, que tem um pouco a ver também com a evolução tecnológica, com o poder de processamento e tal. Quando essas duas coisas se encontraram, o que aconteceu? Quando os planetas se alinharam para ter esse boom do machine learning, da inteligência artificial. Acho que essa é o que fecha a história do data science, né? Primeiro, mesmo machine learning a gente já viu que os algoritmos, redes neurais, essas coisas são antigas. A teoria é antiga, tem 50, 60 anos para mais. Data science também não é muito novo, tem quase 30 anos. Só que o porquê que há 5 ou 6 anos o negócio estourou e virou febre no mundo e está mudando o mundo? Só um parênteses bem rápido, tem uns papers de 2011, 2013 mais ou menos, de estatísticos dizendo que data science é uma grande mentira. Porque data science, na verdade, nada mais é do que estatística. Que deram um nome sexy para a estatística que já existe há tanto tempo. Né? Essa é uma briga. São os publicitários. Eu não sei se eu concordo, mas acho que é meio consenso na comunidade. Muita gente pensa assim. Acho que o Nate Silver é um expoente disso, né? Falando de... Sim. Ele lançou O Sinal e o Ruído, alguns livros... o Nate Silver, só um parênteses rápido, o Nate Silver é um cara que ficou bem conhecido porque ele montou um algoritmo falando sobre jogadores de beisebol, times, atletas, preditivo, sobre futuro de atleta, etc e tal. Ele tem um site que chama 538, e ele ficou também super conhecido por montar um modelo preditivo que nas eleições do Obama, por exemplo, tiveram um índice de acerto gigantesco, assim. Então o site é muito legal, tem muito conteúdo de qualidade no site, fala muito sobre política, eleição, é sensacional, e o livro que chama O Sinal e o Ruído também é um livro muito bom. Mas eu te interrompi, você estava falando sobre o encontro do alinhamento dos planetas ali. Eu acho que duas coisas aconteceram ali em 2010, 2011, que ocasionou esse boom, esse crescimento exponencial, essa fama da inteligência artificial. Primeiro é a disponibilidade dos dados. E aí vocês podem procurar na internet, vão ter um monte de gráfico mostrando que nos últimos 10 minutos a gente produziu mais conhecimento do que nos últimos 2.000 anos. E é verdade, a gente produz dados, tudo tem sensor, computador, celular, relógio, avião, tudo produz uma quantidade muito grande de dados. E não só quantidade, mas categorias novas. Isso, né? É realmente muito bom. A quantidade diferente. Esse processo de hiperdigitalização de tudo não só facilita a nossa vida,
mas também começa a produzir 1 milhão de dados, porque cada nova interação que a gente tem com qualquer tipo de dispositivo tudo digital... está salvo. Quando você curte uma postagem no Facebook, está salvo lá. Se faz uma ligação, o seu trajeto até algum lugar, tudo é salvo. E isso não tinha na década de 90, não tinha nem em 2000. 2000 e pouco não era tão forte isso. O primeiro iPhone, né, que é o primeiro celular que não tem número, é de 2007, né? Olha lá. Então é muito recente mesmo. Então acho que o primeiro grande fator é isso, a quantidade de dados que a gente gera é muito maior do que antes disso, mesmo com os mesmos algoritmos de machine learning e tudo mais. E acho que o segundo grande fator é não só o barateamento do poder computacional, mas realmente a quantidade, a disponibilidade do poder computacional. E aí a indústria de games dá um empurrãozinho, na verdade dá um baita empurrão nesse mundo. Né? Por que a indústria de games é a locomotiva disso aí? Basicamente por conta das placas de vídeo. Eu acho muito difícil, infelizmente, você ter tanto investimento em placa de vídeo se fosse para fazer computação acadêmica, científica. Acho que as empresas não botariam bilhões e bilhões de dólares de investimento de pesquisa por uma coisa que é comercialmente, pelo menos no curto prazo, não tão rentável. Mas o mercado de games sustentou esse negócio. Durante algumas décadas, a Nvidia, a AMD, várias empresas colocaram muito dinheiro para desenvolver placas de vídeos potentes. Por quê? Porque o mercado de games é um mercado muito rico. Então você tem os fanáticos de jogos gastando milhares de dólares com jogos e placas de vídeo e computadores. E esse mercado que foi impulsionado pelo mercado de games é exatamente o mesmo hardware, o mesmo equipamento que permite você rodar computação paralela. Quando você plota um gráfico num vídeo de um computador, de um jogo, por exemplo, as contas que eles estão fazendo para exibir aquele vídeo é basicamente a mesma conta que uma rede neural faz. São multiplicações o gráfico que a gente vê todo coloridinho, aquela textura colorida, bonita, é basicamente multiplicação de matrizes. Quando você abre uma rede neural, o que ela está fazendo é exatamente multiplicação de matrizes. Aí você fala, porra, então o gráfico que eu rodo lá, o meu joguinho, é a mesma conta que uma inteligência artificial usa. Matematicamente é a mesma coisa, né? Então o que os cientistas começaram a fazer? Aproveitar o poder computacional da indústria de games, das placas de vídeo, basicamente, para fazer computação paralela. Aí você tem esse encontro desses dois mundos. Né? Primeiro, de um lado, aquela infinidade de dados que as pessoas salvavam, mas não tinha tanta utilidade. Tinha a utilidade do Analytics, do BI mais tradicional, sim, mas aquilo era meio que olhar para o retrovisor, era fazer análise do que está acontecendo. Você começa a pegar aqueles dados e treinar com esse novo poder computacional, não só placa de vídeo, mas principalmente placa de vídeo, para fazer modelos preditivos. E aí entra os modelos de machine learning. Esses dois mundos começaram a se conectar com mais intensidade nos últimos 5 anos. Por isso o boom nos últimos 5 anos. Não só de estudos acadêmicos, mas de aplicações no mercado mesmo. Esse mundo, uma coisa muito legal, é que ele é muito open source, né? Você tem pouca coisa, mas é razoavelmente pouca coisa paga. Todos os grandes pacotes, as grandes tecnologias, TensorFlow, que o Google abriu, as próprias bibliotecas em Python, em R, são todas de graça. O Google lançou agora uma plataforma de busca de dataset, né? Exatamente. Agora, dia 6 de setembro, é muito recente. Então, esse mundo que a gente vive de inteligência artificial é um mundo meio que sem precedentes, é o mundo mais open source que eu conheço. Poucas coisas são tão open source, tão aberto, tão não focado em venda de software quanto esse. Boa. As empresas desenvolvem e abrem o quanto antes. Eu quero te ouvir também sobre um pouco do que você imagina para o futuro, mas antes disso, vou colocar aqui um caso em discussão. Tem muitas cidades americanas adquirindo sistemas de polícia preditiva, né? E tem acontecido algumas coisas interessantes, né? Interessantes não no sentido positivo, 100% positivo, interessantes no sentido acadêmico, científico, que você tem cidades que alimentam, né, esses sistemas com uma base de dados gigantescas, seguindo um pouco daquele princípio que você explicou no começo, você insere a base de dados com todas as informações gigantescas, né? E aí você tem aquelas dicas para o algoritmo sacar o que ele tem que gerar de output, ali, o que ele tem que procurar, o que ele tem que achar, enfim. E aí você tem, estão acontecendo algumas questões que você ter o poder coercitivo da polícia, o policiamento acaba recaindo de uma maneira completamente desigual em algumas populações, em algumas regiões de determinada cidade. Então, de uma certa forma, você cria uma profecia autorrealizável, que você tem mais informação sobre determinados grupos, determinadas regiões, essas informações são ingeridas e de um jeito ou de outro isso acaba enviesando um pouco o que o algoritmo está escolhendo ali.
Como que você, esse tipo de aplicação de tomada de decisão, de automação, análise de grandes volumes de dados, que por um lado é interessante, né? Se você é um cara delegado da polícia, você tem recurso humano restrito, recurso financeiro restrito, recurso material restrito. Então, se você conseguir melhorar a sua eficiência, que é o que a gente estava falando, do ponto de vista da gestão, é uma decisão incrível. Como lidar com esse outro lado? Nossa, pergunta difícil, hein? Não só difícil, como tem uma nova área surgindo, a parte de ética dentro de inteligência artificial, só para falar disso. E é um tema super delicado, um tema super difícil. Eu não sei se eu tenho a competência para responder. É loucubrando. O que eu acho é que o algoritmo acaba sendo, por definição, preconceituoso no sentido de dele tentar entender os preconceitos que a comunidade usa. Se a comunidade, de um modo geral, tende para um lado, quando você vai analisar os dados, tende para um direito, esquerdo, um lado físico mesmo, quando você vai analisar os dados e mandar prever, o que ele vai prever é o que ele aprendeu do passado. Se toda a comunidade está indo para um lado, ele vai aprender e vai predizer para aquele lado. Então, exatamente com todas as palavras, é um viés. É um viés do que veio antes na comunidade. É razoavelmente difícil de você lidar com esse problema, né? E ele surge de muitos outros. Por exemplo, um carro autônomo. Se um carro autônomo atropela uma pessoa, sabe, a ética da inteligência artificial é bizarramente complexa. Quem é que vai arcar com os custos, o prejuízo, sem contar, claro, a pessoa lesada? Será que é o dono do veículo? É o dono da montadora? Ou é o cientista de dados que estava treinando o modelo? Que escreveu o algoritmo ali, né? Qual o autor dessa culpa? Vai muito além disso. O impacto no sistema jurídico, a gente está falando de um paradigma completamente diferente. Isso é coisa que não existe ainda, a gente vai ter que inventar nos próximos anos. E, trazendo também para um exemplo que a gente já citou antes, né, quando você falou, por exemplo, de score de crédito de banco, aqui a gente também tem elementos discriminatórios. Eu ia pôr entre aspas, mas não é bem entre aspas, né? É discriminatório, sim. Então, por exemplo, hoje, se você tem um score tradicional de crédito em banco, o CEP é uma das variáveis principais para você dizer se a pessoa é ou não é uma boa pagadora. Sim. E o CEP ele já traz consigo uma série de outras contingências e externalidades, porque você pode morar num lugar e ser um bom pagador, né? Então, a gente vai ter que começar a discutir um pouco mais sobre isso, e acho que daí vale a gente reforçar aquilo que você falou no começo, que é a união do conhecimento que você tem sobre a natureza das coisas, e todo esse ferramental que está à disposição. Está avançando absurdamente, porque quando você constrói um modelo, quando você modela aquele problema que você precisa resolver para começar, enfim, a escrever o algoritmo, ou a treinar o algoritmo, tem algumas escolhas ali, né? Embedded no modelo que você construiu. Você faz algumas simplificações, você deixa algumas coisas de lado. Então tem uma questão aí que não é uma questão puramente técnica, tem uma complexidade que a gente precisa entender e precisa atacar enquanto complexidade, porque cada uma dessas simplificações eventualmente pode produzir lá na frente uma distorção muito grande, né? É super verdade, e você tem como contornar esse tipo de coisa, só que acaba saindo muito caro para as empresas contornar esse tipo de coisa. Você tentar criar um modelo sem nenhum viés, basicamente você tem que fazer os seus dados sem viés. E por incrível que pareça, tem gente fazendo isso. Aí tem um caso bastante famoso, um caso bastante emblemático, de um banco americano, não me recordo o nome, contratou 2 estatísticos, né, o antigo cientista de dados, e o objetivo deles era basicamente história real, você consegue achar toda a literatura disso. Mas basicamente o que eles queriam era criar um score de crédito. Pô, e como é que você cria um score de crédito do jeito científico, do jeito certo, sem viés? O que eles fizeram, por incrível que pareça, foi dar crédito para as pessoas de forma aleatória. O pessoal chegava lá, que incrível, aleatório. Ah, mas eu sou pobre, não tenho renda, toma aqui o crédito. Aí o pessoal não tem crédito para você. Começava a fazer de forma aleatória. Para quê? Para treinar o modelo sem viés. Só que isso tem custo. Sem dúvida. Se você acerta ou erra um pouco mais, basicamente o banco, naquele caso, tem que pagar. Não só esse caso deu certo, como hoje é padrão nos grandes bancos fazer esse tipo de teste. Depois desse caso de sucesso, acho que, se não muito me engano, foi na década de 80, mas tem que confirmar. Se o seu banco não fizer isso, ele está muito para trás dos outros.
Porque o seu modelo tem, isso é um caso antigo, mas hoje, se você não treina um modelo sem viés, basicamente você está perdendo dinheiro. Sim. Porque você está usando os dados passados, que são dados possivelmente, eu vou chamar de preconceituoso para simplificar o discurso, mas são dados que estão enviesados pelas opiniões das pessoas. Quando o algoritmo é treinado com esses dados, ele só vai reproduzir esse viés, esse preconceito. Sim. Então, desde a década de 70, 80, quando fizeram esse experimento, é emblemático, porque você está dando, está dando empréstimo, $100 mil, o cara está comprando uma casa de forma aleatória, ninguém sonharia em fazer isso. E a coragem do dono do banco, de quem aceitou fazer isso, o cara teve que confiar em 2 estatísticos para quebrar o banco. Mas o ganho que eles tiveram com o aprendizado em cima de um dado não viesado é muito grande. Eles não tinham mais o beta, né, os estimadores que eles achavam. Sim. Eles tinham os estimadores reais, os estimadores verdadeiros. E isso é o jeito certo de fazer, só que isso envolve custo. As empresas têm que estar disponíveis, não só disponíveis, mas ter a coragem, a audácia. É um mindset de você ressignificar a relação com o erro, né? Exatamente. No mundo que muda tão rápido. Hoje o erro tem um valor, tem um grande valor, o aprendizado. Aprende rápido, né? Mais que aprende rápido, erra rápido, né? Erra rápido, aprende rápido. Bom, se você vai desenvolver coisas e usar machine learning, é importantíssimo que você ouça tudo isso que a gente está falando. Faz muito sentido, pode ser um aplicativo super tranquilo, um recurso muito específico, mas essas discussões sobre viés, sobre característica do algoritmo, sobre tudo isso que a gente está falando nos últimos minutos, é fundamental. A gente falou do Nate Silver, tem uma cientista de dados chamada Cathy O'Neil, ela escreveu um livro chamado Weapons of Math Destruction, tem diversos livros muito atuais discutindo sobre essas questões todas ao redor de algoritmo, inteligência artificial, etc., que é muito importante. A gente está chegando na reta final, eu quero saber do Marcos o que ele acha do futuro. E aí, o que vai acontecer daqui a 10, 20, 30 anos? Como você vê a evolução disso? Posso estar sendo muito otimista com a minha área, mas acho que é um caminho sem volta, e pelo que as grandes personalidades da área, os grandes teóricos da área falam, é que realmente vai causar uma nova revolução. Eu sou economista. Nos últimos anos, nos últimos séculos, geralmente é aumento de tecnologia, melhora a produtividade, causa desemprego, aí tem a história da vela, causa desemprego, mas de um modo geral aumenta a produtividade e aumenta o salário das pessoas. Essa onda que a gente está, esse novo tipo de inovação que a gente está colocando, é uma inovação completamente diferente das anteriores. Eu vou cunhar um termo aqui, mas não precisa gravar em pedra. Ela é uma inovação que eu estou chamando de antropológica. Ela não é só ela não te dá só superpoder. A internet te dá superpoderes, o carro te dá te aumenta a produtividade, o celular aumenta a produtividade. Essa inovação que a gente está produzindo nos últimos poucos anos, ela tem características humanas. Ela consegue automatizar o atendimento telefônico, ela consegue automatizar um motorista, ela consegue automatizar um trabalho que é realmente intrínseco do ser humano. Então ela é muito diferente das anteriores, muito diferente. O impacto que ela vai causar vai ser muito diferente a eletricidade não vai ser, eu acho que não vai ter um impacto tão grande. Nos próximos anos, a inteligência artificial vai conseguir substituir trabalhos que eram muito chamados de trabalhos humanos, trabalhos às vezes até criativos. Então nós, seres humanos, vamos ter que nos reinventar para tirar proveito dessas tecnologias, tornar a nossa vida mais produtiva com essas tecnologias e não competir com o que a tecnologia consegue fazer melhor que a gente. E o que a tecnologia consegue fazer melhor do que a gente também é uma penumbra, né? É uma penumbra. Porque essa linha vai mudando com o tempo, né? E acho que tem essa coisa que é importante de falar, né? Que todos esses avanços tecnológicos ao longo da história, em específico avanços de tecnologias de comunicação, eles foram transformando o tecido social sempre que eles aconteceram, desde a escrita, né? Prensa mecânica e assim por diante. E é interessante olhar para o que a gente está vendo hoje com a internet de uma maneira geral e com a área de dados de uma maneira específica, não só a profundidade da transformação, mas em especial a velocidade que isso está ocorrendo, né? E aí todo o tecido social, todas as nossas instituições, nossos modelos, tudo que a gente construiu ao longo de séculos na sociedade, em geral a gente demora muito tempo para reformular essas coisas e esse gap está ficando cada vez maior, né? A tecnologia está avançando loucamente e é que a gente está tropeçando aqui para conseguir se adaptar a isso, né? Quando você vê o Estado, sei lá, China, os Estados Unidos, colocando o presidente dos países, Obama falou, o presidente chinês, colocando dinheiro, recurso, investimento pesadíssimo em inteligência artificial, é porque o negócio não é brincadeira, não é uma coisa qualquer. Acho que vale citar um exemplo da China. A China tem, é um dos lugares, se não o lugar com tecnologia de inteligência artificial mais avançada hoje em dia,
em especial reconhecimento facial. Na China você saca dinheiro com reconhecimento facial, faz check-in no aeroporto com reconhecimento facial. Até 2021, dados da The Economist, a China vai instalar 570 milhões de câmeras de segurança no país inteiro, com reconhecimento facial. Eles já têm um social credit. Se você já assistiu Black Mirror, né? O episódio Nosedive, daquele do aplicativo que as pessoas se avaliam, isso de uma certa forma já está acontecendo na China, e já tem pessoas que têm o social credit baixo que não acessam serviços. Então tem lá no canal da The Economist no YouTube, tem um vídeo que fala sobre isso, que é um vídeo de 24 minutos sobre privacidade e tal, que cita o exemplo de um jornalista, se não me falha a memória, que ele tem um social credit baixo e ele não consegue acessar um site de compra de passagem, por exemplo. Minority Report total. E ele não consegue acessar o transporte público. Ele é proibido de entrar no transporte público porque ele tem um social credit baixo. Então, talvez isso certamente vai impactar no futuro do Estado, no futuro da democracia. Então a gente está falando de fato, quando a gente fala que é uma transformação profunda, diferente, sempre foi, só que talvez a velocidade, as características específicas e peculiares a essa época que a gente está vivendo é muito diferente. E isso é importantíssimo que esteja no radar de vocês também. Então, acho que respondendo a sua pergunta no final é que não dá para lutar contra isso. Então você pode aceitar e ficar observando, ou você pode ser ator nesse mundo e ajudar a desenvolver esses aumentos de produtividade nas empresas. Exatamente. E todas essas implicações éticas e essas outras dimensões, né? A gente está falando de um assunto complexo e é importante que a gente dê a complexidade e o respeito que ela merece, né? Toda simplificação traz um risco embutido e a gente precisa entender um pouco o que vai acontecer. Pessoal, acho que é isso. O vídeo fica aqui para vocês acessarem. Essa é uma... De novo, né, para encerrar aqui, é uma parceria da Digital House com o Facebook Developer Circles. Existem vários grupos Developer Circles de cidades e tal, então procurem os grupos aí das cidades de vocês, conversem com pessoas de outras cidades também. A Digital House tem diversos cursos, entra lá no nosso site, dá uma olhada, super legal, várias referências em tecnologia, em marketing, full stack, ciência de dados, né? A gente está aqui falando sobre dados hoje. E obrigado pela paciência de vocês, espero que vocês curtam. Entre em contato com a gente se tiver alguma dúvida, alguma coisa. E valeu, obrigado, cara. Valeu, Marcos, valeu todo mundo aí, todo mundo que está aqui nos bastidores. Tô brincando, não tem ninguém. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal.